Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves. E eu sou Bia Gonçalves. E você está no Mogi Guaçu do Futuro. É isso aí, Bia. BeCowork é um espaço colaborativo que conecta pessoas, ideias e negócios. Com 2 unidades em funcionamento, oferecendo salas privativas, estações compartilhadas e salas de reunião em um ambiente profissional e inspirador que estimula produtividade e networking. Chame alguém agora da equipe BeCowork pelo WhatsApp 19 98274 2065. Coloque suas ideias e trabalhos em prática e não esquenta com nada não. Vem para BeCowork. BeCowork e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Tá com fome? Peça agora os seus salgadinhos na Suelen Salgados, que é uma delícia de salgado. Produção diária, super fresquinhos, crocante por fora e macio por dentro. Salgadinhos para buffet, para comércio, para festas. Salgadinhos para toda a família. Faça agora o seu pedido no WhatsApp que está passando aqui embaixo, que é 19 997 90 0073. Suelen Salgados e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Vocês conhecem a Rota? Eles atuam com assistência técnica especializada em celulares, notebooks, tablets, PC, videogames de todas as marcas e grande variedade de acessórios de celulares e informática, capas, películas, cabos, carregadores, suportes. Para todos os serviços, corre para a Rota, que é excelência especializada em celulares, informática e acessórios. E o endereço da Rota é Avenida Mogi Mirim, 883, bairro Areião, Mogi Guaçu. E eles contam também mais com 2 filiais aqui em Mogi Guaçu. E elas se encontram nos 2 supermercados Ponto Novo. Chama agora eles no WhatsApp que está passando aqui na tela e resolva todos os seus problemas com esses equipamentos. Rota Celulares e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Ô, Bia, conta pra gente. Quem que a gente vai bater um papo aqui hoje? Hoje está bem legal. A gente vai falar hoje com o Tiago, filho do Goiás. Fala, Thiago. E aí, meu amigo? Opa! Boa noite, gente. Tudo jóia com vocês? Pô, tudo jóia. Bem, obrigado por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço, um prazer imenso estar falando com vocês, com o Paulo e com a Bia, né? A gente nunca bateu um papo assim, já por outros canais, assim, mas não quase assim, pessoalmente, né? Então, eu fico muito feliz de estar com vocês hoje nessa entrevista, nesse podcast, né? Mogi Guaçu do Futuro. E eu fico muito feliz de vocês me convidarem. Pô, que legal. Para quem tá vendo a gente aí, vocês não têm ideia, a história legal que a gente vai falar com o Thiago aqui hoje, tá? Filho do Goiás. Se você não ouviu ainda em música, viola caipira, tal, modão, você não perde por esperar aqui. Mas vamos lá. Ô, Thiago, só pra gente puxar o papo, cara, o que eu pergunto para todo mundo, que é mais de 100 episódios aqui, eu faço quase a mesma pergunta, no comecinho. Só pra gente puxar o negocinho aqui. Vamos lá. Quem que é o Thiago, filho do Goiás? De onde você veio? Sei lá, suas formações, ou como que chegou até ser você hoje? Quem é o Thiago? Rapaz, essa pergunta é difícil, hein? É Nunca difícil. fizeram assim, nesse ato. Então, assim, Tiago é meu nome original mesmo, né? E filho do Goiás, é porque eu nasci em Goiás. Eu moro no Rio Grande do Sul, dá pra ver que tá bem frio aqui, né? Tô de Uhum. casaco, tudo tem fogo atrás ali. E filho do Goiás, porque eu nasci na cidade de Iporá, Goiás. E é um nome artístico meu da viola caipira, né? No estilo mais caipira, estilo raiz, né? De quem gosta mais de viola. E como não tem aqui no Rio Grande do Sul esse estilo, né? É muito raro, Paulo e Bia, sabe? A viola aqui. Eu decidi colocar, então vou colocar filho do Goiás e ficou, sabe? Aí ficou filho do Goiás, mas o meu nome é Tiago.
Pô, que legal. E aonde que entrou a música na sua vida? Essa é uma pergunta legal, né? Beleza, filho do Goiás, tal, modão, mas onde que entrou isso na sua vida? Rapaz, assim, ó, eu sempre gostei de escutar música assim, sertanejo, né? Pelo meu pai ser lá de cima, minha mãe é gaúcha e o meu pai é goiano, né? Então, na verdade, eu só nasci lá, mas tenho todos os meus parentes em Goiás. Ah, a música parece que sempre teve assim comigo, mas porém eu nunca cantei na vida, eu nunca toquei assim, eu tocava violão assim lá um tempinho atrás, tipo alguma coisa como Legião Urbana, assim, os meus inícios, tipo Raul Seixas, né? Aquela, vamos dizer, moagem, não sei como é que vocês fazem, aquela resenha, os amigos, assim, mas, cara, eu era muito tímido e para mim cantar, assim, para os outros foi bem difícil, sabe? Eu me descobri aos 33, aos 34 anos de idade, meu amigo, aos 34 anos de idade que eu me descobri. Hoje eu tô com 38, então daí profissionalmente cantando vai fazer 3 anos, né? Eu me descobri foi tarde, tarde não, né? Mas nunca é tarde. Mas eu me descobri aos 34 anos. Ah, mas tá, nossa, eu pensei que era mais tempo, porque você é muito profissional. Você é muito bom, você é um excelente músico. Tem no Spotify várias músicas, inclusive eu gosto do Carnaval de Caipira e aquela que você Oh, gravou com o João Carreiro. Carnaval do Caipira. Aquela é ótima também. oh. Aquela é boa. Rapaz, já conhece minha música. Vai, tô Festa quase junina famoso, aqui, Mogi então. Guaçu arrebenta. Aqui o pessoal do Guaçu gosta muito de moda de viola, viu? É. Ah, eu acredito, viu? Obrigado, viu, Bia? Obrigado, Paulo. Então, assim, antes de eu entrar na música, é um detalhe, assim, que a minha vida ela foi toda religiosa. Desde pequenininho, né? Eu aprendi a servir na igreja. Ah, então eu não tinha esse contato assim com a música, vamos dizer. Foi tarde, por quê? Porque todos esses anos eu me dediquei à religião. E na religião, eu não sei se o povo de casa, talvez o povo que vai depois assistir, vai entender. Ou você serve a alguma a doutrina, ou você se torna do mundo da música, né? Mas só que eu não via esse lado assim do mundo, por exemplo. Eu digo assim, cara, tão lindas canções que eu particularmente eu gosto, né? Eu digo assim, fala da família, né? Moda de viola, né? Fala das coisas raiz, fala de muita coisa bonita, sabe? Da história do meu pai, lá do tempo dos carros de boi, por exemplo. E eu sempre gostei disso. E eu comecei a tocar assim Aí eu comprei uma viola aqui no sul, tocava só violão. Mas eu assim, eu me defendo, né, gente? Eu não toco tudo isso, isso é absurdo, não. E aí eu comprei uma viola. E aí, como eu havia falado que eu estava na religião, eu era muito fanático à religião. E aí, nesse período que eu comprei a viola, eu já escutava João Carreiro, né? João Carreiro e Capataz na época. Aí a dupla se desfez, ficou só João Carreiro. E o João Carreiro, ele fez umas músicas voltadas para a Igreja Católica. João Carreiro de Deus. Deu depressão nele. Ele passou um período muito mal, né? E eu também estava vivendo esse período pelo fanatismo religioso, né? Na minha religião eu era muito fanático. Eu fiquei doido, fiquei louco. Assim, há 3 anos atrás eu enlouqueci com tanta obediência que era me regrado, sabe? Eu não podia tomar café, não podia tomar cerveja, não podia comprar no domingo, não podia. Várias regras assim que aquilo foi me incomodando. Por exemplo, assim, Paulo, eu falo de todo o meu coração, cara. Eu guardei todos os mandamentos que a religião me pediu. Quando eu casei, até os meus 34 anos, sabe? Tudo eu fiz. Para o pessoal que não sabe, a gente faz um selamento, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons, É, a para o gente povo de também já fora, fez né? parte também, a gente sabe como é que é. É. A gente sabe. Isso, é. Vou falar bem breve, então, para o pessoal de casa entender, né? A gente já É. sabe como é que é. Então, nisso, depois de um ano que você se batiza, você faz um selamento. Rapaz, aí depois que você fez esse selamento, cara, é muito difícil você sair. E eu comecei a viver demais aquilo, né? Eu comecei a guardar tudo, só faltava querer enxergar Jesus Cristo, por exemplo. Por exemplo, eu ia ao templo, quando eu ia para o templo, eu me preparava tanto que eu queria ter tanta experiência para o Salvador,
E eu não conseguia, sabe? Falei, cara, mas será que é só eu que sofri? Porque eu guardo a palavra de sabedoria, que é não beber, não fumar, não tomar cerveja. Eu guardo o meu casamento, eu guardo todas as coisas que o Senhor me pediu. A lei dos profetas vivos, né? Na igreja de Jesus Cristo tem os 12 profetas, como antigamente tinha, quando o Salvador estava na terra. Então, eles estipulam que a única igreja verdadeira na face da terra é a igreja mórmon. E eu Sim. fiquei daquilo lá. Falei, cara, se é a igreja de Jesus Cristo, quem não vai querer, né, Paulo e Bia? Pois Todo é. mundo, cara. É. Imagina o privilégio. Então, esse fanatismo me trouxe muita depressão. E com essa depressão, que eu fiquei louco, comecei a tomar remédio, comecei a tomar muito remédio para depressão. Eu comecei a escutar o João Carreiro de Deus, que ele fez essa, como eu era da igreja, né? Então ele fez aquelas músicas voltadas para Jesus Cristo. E eu Sim. falei, poxa, mas esse cara tem a voz muito parecida com a minha, no cantar, no falar. E eu, ali no Instagram, eu falei, João, eu sou o Thiago. Mas na época eu nem tinha nome, né? Filho do Goiás, eu inventei na hora, assim, sabe, Paulo e Bia? Cantava nada, rapaz. Nunca cantei, nunca subi num palco, nunca tinha pegado viola na vida, assim, ó. Eu sou o Thiago, filho do Goiás. Mas eu delirando, rapaz, com meus remédios. Eu tava tomando Rivotril na época por conta. E eu me perdia nas, tipo assim, nas cidades, eu dirigia, não sabia onde é que eu estava. Eu estava delirando pra caramba, cara, por causa desse fanatismo religioso, pra você ver. E aí o João, do nada, ele me respondeu assim, no Instagram, ô, mano, velho, rapaz, gostei de você. Essa música é sua. Eu mostrei uma música Jeito Matuto, no qual tá no YouTube, tá no Spotify e tal. Ele, não, gostei de você, rapaz, vamos gravar essa moda então. Você vem aqui pro Mato Grosso, e aí a gente grava, vem para Campo Grande aqui. Aí eu nem acreditei, rapaz. Eu falei, cara, não é possível, cara, que esse cara me respondeu. O cara tava bem assim, na época ali, Instagram bombando, vamos dizer assim, um cara mais famoso, sabe, Paulo? Tipo, no sul ele não é tanto, assim, mais no lado de vocês, para cima do Paraná. João Carreiro, ele era Bacana. bem, É. bem conhecido, sabe? Aham. Então ele abriu as portas para minha carreira iniciar. E aí tudo começou a música, a viola caipira, a música caipira. Pô, que Nossa, legal. é uma história incrível e deu certo, porque realmente você tem talento, né, Thiago? Pode ver, o pessoal vai lá, corre lá no Spotify, vai lá ver, tem no YouTube também. Nossa, é profissional, super, É. muito legal. Inclusive, antes da gente entrar nesse trabalho que você tem com o João Carreiro, que a gente vai entrar nele, não vamos deixar passar um gancho muito legal que você deu, porque quem está assistindo o nosso podcast, às vezes pode ter entendido também, pô, parece que eu senti uma empatia pelo que ele está falando ali. Essa parte de fanatismo religioso que você viveu, só para a gente, antes dar essa pulada, né? O que você tem a dizer para as pessoas que estão cegas numa religião, por exemplo, porque isso é legal? Você pode até emendar também como você me conheceu, só pra quem não sabe, eu conheci ele há um tempão atrás por um Sim, trabalho que eu tinha aham, na internet. é. Mas o que você tem um recado para uma pessoa que é assim, cara? Pô, eu tô fanática onde eu estou, numa placa de igreja ou algo assim, não porque ela não tem fé ou que ela não quer fazer, ela tá fazendo pelo bem. Mas até onde isso é prejudicial, Thiago? Conta pra ele, até onde isso pode prejudicar uma pessoa que parece que ela tá fazendo tudo de bom, pode prejudicar. Então, eu acredito assim, né? A partir disso que a gente é fanatismo religioso, pode também se tornar uma seita de controle mental. Não que todas as igrejas sejam seitas, mas quem é fanático começa a pensar, tipo, só a minha é verdadeira, a minha é isso, a minha, né? Por exemplo, assim, só a católica, só a adventista, só as testemunhas de Jeová, só os mormons, a minha é verdadeira e nenhuma outra mais é verdadeira. Calça o pé atrás, eu digo assim, né? Eu não vou falar denominações, mas como eu vivi toda a minha vida, né? E eu era regrado, eu fui ao extremo, Paulo. Quando eu me casei quando eu casei com a minha esposa, né? Eu tive meu primeiro filho, ele veio com autismo. Rapaz, aquilo ali me deixou meu coração assim esfarelado, sabe? Em mil pedaços. E eu me cobrava muito. Falei, poxa, mas eu guardei tudo que o senhor me pediu. Que nem o jovem rico, por exemplo, né? Senhor, tu me pediu tudo, todas as coisas o senhor me pediu. Guarda os mandamentos, não bebe, não fuma, não faz isso. E, cara, eu tava naquela vibe, mas eu não sei se os meus líderes estavam na mesma vibe que eu, cara, de guardar os mandamentos. Porque que eu vi ali assim, ó?
muito estrelismo, É. uma hierarquia. As mulheres, por exemplo, elas não têm o mesmo papel dos homens, elas são submissas aos homens, né? Por muitos anos, eu vejo assim que as mulheres, elas não poderiam trabalhar, que só o homem da casa podia trabalhar. Muitas coisas, sabe? Então, só um momentinho. Então, assim, ó, Paulo, o meu menino aqui, eu Tranquilo, ali viu? no mar, Tranquilo. A gente adora todo essas, mundo essas, na É, essas mesa, entradas aí. sabe? Tranquilo. E, e eu comecei a ver, rapaz, que aquilo era fanatismo, sabe? O meu pai, ele não é da igreja, é o único que não é da igreja. Mas o meu irmão, ele foi presidente de estaca. A minha irmã trabalha no Templo de Porto Alegre, na loja do templo, né? Então, eu sou o mais novo, o filho mais novo, né? O bebê da casa, vamos dizer assim. Aí eu pensei, poxa, mas é que, tipo assim, até os meus, vou dizer assim, até os meus 14, 15 anos, eu ia e não ia, sabe, Paulo? Não era aquela coisa assim. E daí eu comecei, falei, poxa, mas é só eu que não vou, né, cara, assim, firme, né? Meu irmão já é presidente de estaca, a minha irmã trabalha no templo, a minha mãe é firme, e só o meu pai que não era. Eu falei, não, eu também tenho que amolecer esse coração duro, né? E vou começar a seguir a doutrina. E daí, ah, aí eu comecei, aí eu comecei a ficar firme no evangelho. E aí guardar todas aquelas regrinhas e tal. E eu vi que esse fanatismo, Paulo, assim, ó, às vezes rapaz, eu não sei se diz que homem não chora mais uma vez, assim, eu cheguei, nossa, cara, eu vivi tanto esse fanatismo religioso e isso me deixou tão triste, tá? E aí, esse fanatismo me deixou doido, comecei a ficar louco, falei, cara, não é possível, eu só quero enxergar meu Salvador Jesus Cristo, porque eu não tô mais vivendo aqui na Terra. E eu não podia sair num domingo, né? Eu, tipo, casei com a minha esposa no templo à força, ela não era da igreja, né? Então eu queria viver aqueles padrões elevadíssimos. Eu me achava superior até mesmo que as outras pessoas, né? De gravatinho, de terno e tal. E aí eu vi que aí chegou o fim, rapaz, que aquelas bênçãos prometidas não vinham, cara. Sabe aquelas promessas dos profetas que toda vez tinha uma conferência de meio em meio ano. E aí eu comecei a suspeitar. Falei, não, cara, tem alguma coisa errada, né? Eu não falo nem de bênçãos materiais, não é isso, Paulo, sabe? sim. Mas bênçãos assim que, cara, eu vou escutar o mundo afora. Aí eu conheci um canal, não sei se vocês conhecem, Mormon Uma Ova. Já ouviram falar? Conheço. Então, através de você, Paulo. Uhum. Você, a Vânia Mor, né? Vânia Amor. Né? Mur, não sei como é que pronuncia, né? É more, né? É More. amor. É, Aham. é isso, é. Ela tinha uma senhora também chamada Glaucia Ceciliato, A até Glaucia hoje eu falo com Ceciliato. ela. É. E tinha outras pessoas que, após a saída da igreja, me ajudaram muito. Só que eu tinha medo de escutar isso, sabe? Eu, no início, assim, era muito fanático à religião. Falei, cara, se eu estiver escutando isso, eu estou apostatando, né? O que seria apostatar? A dar as costas para tudo aquilo que eu aprendi do evangelho, da É. igreja, né? E eu começar a ouvir o inimigo, que no caso seria o mundo, né? O YouTube, ali, aquelas mensagens, né? Tipo, o canal Mormon, uma hora eu escutava e ele não falava nenhuma hipótese mal da igreja. Ele falava só as coisas reais, realistas, o que estavam vivendo. Que E eu realmente. comecei, poxa, mas tem verdade, gente. Aí eu comecei a me empolgar, né? Todos os episódios eu escutei, todos, 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 eu acho. Não faltou nenhum, assim, ó. E aí eu comecei, gente do céu, eu acho no meu coração até hoje, né? Os outros não sei, eu ainda respeito a minha mãe, que vai, a minha irmã ainda está na igreja, mas eu hoje eu acho não, tenho certeza que é uma seita de controle mental, É. né? No qual envolve você, porque tem 12 apóstolos vivos, né? Então são profetas, que nem eles falam assim, que revelam, tem revelação para o mundo. Então, você, quando está embutido naquilo, rapaz, para você sair é muito Muito difícil. difícil. É Você verdade. não consegue acreditar, porque eles são a voz de Deus.
E aí você fica envolvido. Cada 6 meses tem aqueles profetas falando para você: ó, não siga o mundo, não siga os padrões do mundo, siga os nossos. Só que o que que eu comecei a ver assim, Paulo? Poxa, cara, aqueles 12 apóstolos ali, né? Tudo de terninho e gravata, bonitinho e tal. Quanto eles ganham aqueles caras ali, né, para falar do evangelho? Ah, eles não ganham nada, mas eles andam de jatinho para lá e para cá, É. sabe? Cara, É. uma regalia, ah, eles vivem só da lei da consagração e tal. E eu comecei a ver, assim, cara, por exemplo, os missionários da igreja, né, que ralam pra caramba, né? Tenho parentes meus que serviram, minha irmã serviu, né? Tem uma sobrinha que serviu também. Rapaz, se machucou pra caramba lá, ralaram o joelho, quebraram o tornozelo, voltaram lesados. Que nem eu digo, agora, quando estão com 19 anos, não vão sentir, mas mais pra frente, né? Quando tiver Sente. lá, que nem eu, quarentinha quase. E aí, meu amigo? Começar aquelas dor na coluna. Ah, mas foi da missão. Quem vai repor isso? Ninguém. Aí a igreja não está mais nem aí, né? Mas Não, serviu, serviu, né? não. Então eu digo assim, ó, isso é uma sede de controle mental. Eu, falo Tiago Alves, eu servi, sei que eu falo, né? E talvez até gostaria de um dia, né? Eu almejo isso assim, se chegasse no ouvido de qualquer doido, principalmente Ulisses Soares, que é um dos 12 apóstolos da igreja, né? Que ele é brasileiro. Cada apóstolo é de uma região, mas temos um brasileiro, né, que é do Brasil, que se chama Ulisses Soares. Eu gostaria de ser entrevistado por ele, de conversar com ele, assim, e falar com ele assim, amigo, nunca vos conheci. Porque eu, Bia, assim, sabe, Paulo, eu acho que fui que nem vocês, obediente, coração puro, coração sincero, guardei todas as coisas que me pediram, sabe? E eu vejo mais em vocês, esses 12 apóstolos, será que eles guardaram todos esses mandamentos? Será que eles serviram missão? Né? Nosso profeta, que era o Russell M. Nelson, agora é o Dallin Oaks, né? Vamos pegar as revelações que eles tinham no passado, por que que eles arquivam, né? Por exemplo, Milagre do Perdão, que é um livro que foi escrito por Spencer Kimball, eu acho. É Sim. isso, né? Acho que Spencer É. Kimball. Aham. Sim. Não entra nesses detalhes, sabe? Mas assim, ah, entrei um pouco na doutrina mórmon, para que o povo de fora conhecesse. Então, eu digo assim, gente, o mundo é belo, né? Então, fala para as pessoas que estão entrando, cara, tome cuidado, né? Eu acho que sim, Paulo e Bia. A gente já nasce por natureza, cara. Eu digo assim, eu tenho coração ruim e por mais que eu saí, eu continuo sendo eu. Eu não tenho problemas com bebidas, não tenho problemas com, sabe? Continuo sendo eu, Thiago, mas porém agora filho do Goiás, sabe? Mas não tenho nenhum pacto com o inimigo, que nem eles falam que ia ser, que o diabo ia me puxar, né? Que se você sair dos convênios da igreja, você ia pertencer ao diabo. Eu tenho meus filhos, eu amo meus filhos, eu ensino sobre Jesus Cristo para eles, mas não na doutrina mórmon, né? Você Eu tá ainda continuo, certíssimo. Tá eu ainda certíssimo. continuo acreditando em Jesus Cristo, Paulo e Aí, Bia, só para a sabe? gente entender, é legal que você está falando isso, só para dar um contexto. Você então vivia nessa igreja, né, que a gente pode chamar de igreja, por então, mas a gente falou muita coisa já. Mormon Uma Ova é um canal que eu tinha realmente no YouTube. Quem procurar lá vai ver eu falando sobre onde vivia, eu e a Bia vivia e vivíamos, né? E você procurou lá, encontrou algumas palavras de quem já vivenciou o que você estava vivendo. Mas aí você comentou um momento, né? Só para a gente já depois dar o pulo lá com a sua carreira. Mas para a gente emendar, veio a depressão. Como que essa depressão chegou? Do quê? Ela veio do quê? Falando especificamente, o que te deu a depressão? Viver isso? Viver, pô, não estou aguentando mais. O que te deu essa? Porque você viveu dessa forma ali e foi sofrido, né? Como que foi isso aí? E foi nesse momento que você encontrou, por exemplo, essas palavras dessas pessoas na internet? E Exato. como que foi ali para a gente dar sequência? Paulo, eu acredito muito em Deus ainda, sabe? Depois que eu saí da igreja, muitas pessoas viraram ateus. Inclusive, a gente tem até um grupo no Facebook, né? Eu acredito muito em Jesus Cristo ainda. Eu acho que Deus ele coloca pessoas maravilhosas no meu caminho, sabe? Que eu sempre estou orando, sempre peço para o Senhor. Mas o que que eu digo? Eu tenho hoje mais atitude, né?
E antes eu ficava mais naquela visão da fé, não, o Senhor, ele vai vir as bênçãos. Então, eu digo assim, quando eu resolvi botar o pé atrás, vocês apareceram. Eu falei, cara, poxa, eu vejo só verdades, eu não vejo nada assim de... Porque às vezes as pessoas falam, ah, aceita, mas aí não tem nada, nenhuma prova, sabe? Daí eu pensei, não, mas o Mormon, uma obra, que, né, Paulo Gonçalves, ele viveu 40 anos, cara. 40 anos é uma vida. Esse cara serviu todos os chamados, né? Todas as obrigações ele fez. 40 anos é muito tempo, quase minha idade, né? Então, eu digo assim, Paulo, foi bem nessa época, assim, que quando eu estava na depressão profunda, e foi através desse fanatismo, de guardar todas as coisas. Ir regrado ao templo, eu não tinha mais vida na minha família. Minha mulher, por exemplo, eu era visita em casa. Cara, de domingo a domingo, eu era secretário de destaque da ala de finanças. Tive vários chamados. Nos jovens, trabalhei, professor de seminário, tinha 2 chamados. E como assim, Paulo? Esse meu filho que é autista, né? Aí nisso veio o outro também, que tem 5 aninhos agora. Rapaz, era muita coisa. E eu falei, cara, eu não quero mais. Me tira desse negócio de seminário, me tira desse chamado. E aí as pessoas lá dentro, não, você tem que servir, você não pode sair. Era assim, cara. E realmente era assim, eu não conseguia dizer não. E quando eu estava sendo secretário de finanças, Paulo, tem um bispo, não vou falar o nome dele, mas ele muito conhecido no Rio Grande do Sul. Ele roubou na secretaria R$ 16.000. E eu era o secretário e eu assinava. Mas como eu era abaixo dele, né? Ele fazia os negócios dele lá, vou dizer assim, no certo malandragem, né? Porque eu acho que isso se chama um menino, nem é um homem, ele tem a idade do meu pai. E eu fui e falei para ele, você é um menino, cara. Você teve a capacidade de fazer isso, sumiram R$ 16.000. E essa responsabilidade aí veio tipo uma hierarquia lá de São Paulo, que se chama auditoria. E me ligaram, fizeram uma chamada de vídeo que nem nós estamos fazendo. Ô, Tiago Alves, né? Você como secretário, o que você tem a dizer? Cadê o dinheiro que sumiu? Rapaz, aí eu entrei em desespero. Eu entrei em depressão profunda com aquilo ali, cara. Porque a minha mãe sempre me ensinou a ser honesto, desde pequenininho. Meu pai, eu nunca, sempre trabalhei com vendas, sabe? A minha vida foi ser vendedor antes da música. Eu nunca passei ninguém para trás, meu amigo. E aquilo me feriu tanto, rapaz. Eu entrei em desespero, aí eu enlouqueci, aí comecei a tomar mais Rivotril ainda. E esse bispo, ele não se manifestava, sabe? Ele acusava era como é que é o que fala? São dois, né? O bispo e os Conselheiros? conselheiros, ele disse auxiliar, conselheiro. Ele jogava para um, ele jogava para outro, ele jogava para o secretário, que era eu, e eu me ofendi muito com aquilo. Eu falei, rapaz, você pegou o dinheiro, cara. Você vai ter que assumir, cara. E realmente ele pegou o dinheiro. E esse vídeo assim, eu gostaria de mostrar para o mundo. Quem foi esse homem aqui em Juiz, sabe, no Rio Grande do Sul, onde é que eu servi toda a minha vida. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mais um bispo, cara. Ele tem uma penca de filhos assim, ó. Cara, como é que um bispo desse vai pegar dinheiro da igreja, assim, ó? Aí eu fico com meu pé mais atrás, Paulo. Não, mas peraí, cara, eu tenho que ter eu não posso só abaixar a cabeça e dizer, não, eu vou assinar. Não, eu não vou assinar. Agora eu vou entregar a você. Aí comecei a estudar a história da igreja. Aí o que eu comecei a ver na igreja? Eu vi roubo, eu vi adultério, que são, tipo assim, quem vai é tudo lindo, maravilhoso, de branquinho, mas dentro da organização tem muito disso. Roubo, tem adultério. Não estou falando que na minha igreja, onde é que eu servi, tem, mas tem pedofilia, é algo que escondem, tem bastante, sabe? Então eu penso assim, Paulo, na minha visão de homem, tá? Mas na minha visão também de um ser humano de Deus, que serviu, né, que acredita nos mandamentos. Se você roubou, você tem que ser preso. Primeiro passo. Eu não, o irmão se arrependeu. Se você cometeu pedofilia, cara, você tem que ser preso assim, ó. Mas ficar 100 anos na cadeia, porque eu tenho filhos, Paulo. Você também, acho que tem filhos, né? Eu tenho filhos pequenos. Por exemplo, eu
eu não deixo um filho meu ir no acampamento mórmon. Isso que é homem, eu não deixo. Não deixo, não deixo mesmo, assim, ó. Com qualquer líder que for, não vai para um acampamento, cara. Porque eu tenho meu pé atrás, porque eu sei que as coisas acontecem. Não é lá que eles Acontece. vão estar seguros, sabe? Sim. Não estou acusando a minha organização daqui. O que eu falei é o roubo. O roubo, eu estou aqui porque eu vi, eu sei que esse cara roubou, né? Agora, essas outras coisas, não sei se é, mas tem muitos lugares. Eu comecei a estudar a história da igreja. Quem foi Brigham Young? Quem foi Russell M. Nelson? Quem foi Thomas S. Monson? Quem foi Joseph Smith, o fundador da igreja? Um cara com 40 mulheres, meu amigo, inclusive meninas de 14 anos. Ele teve relações sexuais. Eu falei, poxa, cara, eu tenho a idade de Joseph hoje, cara. Para mim, 14 anos não é uma menina, rapaz. A idade é uma filha minha. Você entende? Então, eu comecei a estudar muito a história, né? Aí Mormon, uma ova entrou na minha vida, seu canal, na época. Cara, me ajudou pra caramba. Se não fosse você, Paulo, assim, ó, eu ia estar até hoje na igreja, tenho certeza. Se não aparecesse a Vânia Mor, eu ia estar até hoje. Eu ia ficar com o meu pé atrás, mas eu não ia sair, sabe? Então, comecei a estudar. O que que eu vejo hoje? Você é uma pessoa maravilhosa, meu amigo. O mundo é maravilhoso, Paulo. Aí que eu comecei a cantar, sabe? Aí que quando eu gravei com o João, né, por exemplo, João Carreiro e tal, falei, cara, e aí eu comecei a me soltar. Eu era tímido porque não podia isso, não podia, né, tinha que guardar os mandamentos, não podia. Aí você imagina eu num palco grande com bebida, com jovens, com, né, bebendo lá, eu tinha que tocar e cantar. Rapaz, era uma loucura. Eu era duas pessoas ao mesmo tempo. Era o Thiago e o outro era o filho do Goiás, você entende? Foi uma loucura, cara. Foi uma guerra dentro de mim. Até hoje, assim, agora, assim que eu consigo me desligar, que eu me desliguei, depois de 3, 4 anos, sabe, Paulo? Mas por quê? Porque você me ajudou, cara. No Mormon uma ova, a Vânia, né? Várias outras pessoas ali, agora não consigo me lembrar, que tinham canais também quando saíram da igreja, né? Então, mais ou menos foi isso. É legal ele ter falado sobre isso, Bia, porque assim, tem pessoas que podem estar vivenciando, como ele falou, a gente não fala nome de igreja e tal, igrejas são boas, igrejas podem ser com alguma dificuldade que alguém está passando dentro de uma denominação, mas beleza, você falou a sua história, e a sua história é importante porque muita gente que a gente já trouxe para esse podcast já deixou sua história e ajudou muita gente. Pô, que legal que eu estou ouvindo ali, e essa história pode ser legal, por isso que a gente aprofundou um pouco, foi muito rico essa informação que você trouxe, e a gente vê o quê? Seitas de controle mental, como essa que você citou. Existe vida após isso. É um processo, é doloroso às vezes, e às vezes nunca vai apagar completamente. Mas existe vida depois disso, que é o que a gente está vendo. Tanto é que eu quero emendar o seguinte: agora que a gente vai dar esse pulo, né, Bia? Aí vamos lá, agora a gente vai voltar naquele ponto legal, né, depois de todo esse contexto. Vamos lá, você encontrou o João Carreiro porque você ouvia lá no Instagram, você falou, foi no Instagram, né? Você falou, vou mandar uma mensagem para ele. Até comenta como é que foi de novo a mensagem e vou me emendar. Aí ele te respondeu, pelo que eu entendi, né? Mas vamos lá, Bia, olha que legal, o João Carreiro entrou na Sim. vida do... Aflorou, né, É, Paulo? é. O que estava reprimindo, depois que se libertou, aflorou todo o talento que ele tem, Pois é, né? por isso que quando a gente ouve Aham, hoje o filho do Goiás, a gente fala assim, pô, isso aí deve ter uns 15 anos de estrada. Ele falou, tem é. 4 e 3 na efetivamente profissional. Eu falei, não é possível, né? Mas vamos lá. Aí você, pô, deixa eu dar um passo a mais porque eu ouço o João Carreiro. Foi lá, mandou uma mensagem para ele. Ele viu. E que história que rolou daí para frente? Então, Paulo, eu digo assim, como eu sempre falo, rapaz, eu nunca neguei a Jesus Cristo, eu sempre acho que ele está no centro da minha vida, né? Mas fora da religião, tá? Jesus Cristo, eu acredito, sim, que ele, para mim, ainda ele é maravilhoso, sabe? Então, o quanto você me abençoou com o seu canal, você não tem ideia a gratidão que eu tenho no meu coração, cara. Você não imagina, é que eu não sei me expressar, sabe? Mas eu ficava, cara, que cara inteligente pra caramba. Esse cara só fala a verdade, sabe? Então foi algo assim, ó, que me fez eu dar aquele passo, sair da ilha, por exemplo, sabe? Eu vou sair da ilha. E realmente sair. Aí eu comecei a conversar com o João, né? O João Carreiro. Falei, João, mas naquele tempo eu tava delirando, como eu havia falado, tomando remédio Rivotril, me tratando para depressão, tava com um doutor aqui em Ijuí, que eu tive que me tratar. Me tratei por 2 anos com ele. E eu falei, João, você não gravava moda comigo, cara? Mas eu nunca tava nada, sabe, Paulo? Era brincadeira minha, nem nome eu tinha, rapaz, era só Thiago mesmo.
E eu Ah, inventei do mas o nada, talento estava lá. Não é Tava guardadinho. possível, o talento estava lá. e quiser me chamar de filho do Goiás, me chame. E eu, capaz que ele vai responder, não pensei jamais. Daqui a pouco ele só falou assim: Ô, mano, velho, você é da onde? Eu falei: sou de Juiz, sou do Rio Grande do Sul. Rapaz, eu gostei de você. Cara, gostei da sua moda, tem talento, vem pra cá, vou passar o número do meu produtor. Você fala com ele, você marca o dia. E, tipo, em janeiro eu sempre tenho férias, né? Que a vida ela é bem muito corrida, assim. Mas em janeiro eu tenho férias e a gente grava essa moda aí, cara. Eu falei: não, tá brincando comigo, cara. Aí eu, tipo assim, Paulo, vários cantores, cara, queriam gravar com ele, sabe? E eu, assim, do nada, eu nunca cantei. É sério, rapaz. As pessoas me perguntam: mas de onde é que saiu o Filho do Goiás? Eu não sei, cara. Eu não sei dizer pra você. Eu sei que eu coloquei esse nome. E é como eu falo pra você, eu sou muito grato a Deus, Paulo. Sou grato a Deus, sou muito grato a Jesus Cristo, sabe? Ainda você vê que eu tenho uns sinais da igreja, né, do Mormon. Eu falo grato, né? A gente fala essa palavra lá na igreja Mormon, por exemplo. Tem coisas que ainda não saíram de mim, sabe? Mas eu digo assim, no meu coração, eu sou muito grato a Deus por tudo que veio acontecendo, né? Então o João, ele me abriu as portas. E aí eu fui para o Mato Grosso, rapaz. Fui lá, saí aqui do Rio Grande do Sul, voei para lá, fui, né? Vou lá gravar com o homem. Cheguei lá, rapaz, foi uma alegria imensa. Que nós parecia irmão. Quando eu fui cumprimentar ele assim, né? Era de noite, né, chegando de noite lá, fui com a minha esposa. E aí, quando a gente se cumprimentou assim, rapaz, eu falei: cara, esse cara. Ainda falei: ó, rapaz, eu acho que você roubou a minha voz, eu roubei a sua, porque o timbre é meio parecido, assim, Sim, sabe? é. Aí demos uma Aham. risada, conversamos. A gente pôde conversar um pouco da vida. Falei para ele, agradeci ele no abraço que eu dei nele. Falei: ó, cara, você é um cara que me ajudou pra caramba na depressão, né? Fez o álbum João Carreiro de Deus. Eu só vim aqui para agradecer, meu amigo. Eu nem quero mais gravar nada. Só o que você fez, e eu puder te dar um abraço, já tá. E ele é uma pessoa muito simples, sabe, Paulo? Ele falou: rapaz, já tá tudo pronto aqui, ó. É só nós colocar a voz, fazer o vídeo, ó, e deu pra bola. Mas ele me abraçou, um cara assim, muito bondoso, um ser humano de um coração gigante, sabe? E aí eu comecei a ver, Paulo, o mundo de outra maneira. Falei: cara, o que é o mundo que a igreja falava? Ah, o mundo lá é do inimigo, o mundo é mal, negativo, cara. O mundo é maravilhoso, cara. É. Seus olhos que talvez são maus, se os seus olhos for mal, tudo vai mal. Mas existem pessoas, cara, maravilhosas. O que eu conheci de pessoas, Paulo, nunca mais parei. Rapaz, comecei a viajar para tudo que é lado. Já conheci o Barretos, Barretão, a festa do peão, do boiadeiro lá. Maravilhoso, através da música. Depois que eu gravei com o João, sabe? Então, andei por, cara, no Rio Grande do Sul, assim, conheço muitos lugares. Fui para Rondônia agora há poucos dias, fizemos uma turnê para lá através da música, sabe? O Eu pessoal queria falar gosta sobre essa muito. turnê, Thiago. Foi. Desculpa interromper, só para a gente fazer a linha do tempo. Mas tá legal. Essa turnê aí que você está falando, a gente vai falar sobre ela. Aí você gravou com o João Carreiro, você encontrou ele. Tem um clipe, para quem não sabe, tá? A gente vai deixar na descrição no YouTube. Tem um clipe que está no YouTube que você fez com o João Carreiro. Você encontrou ele naquele local que foi ali, foi gravado tudo. Ali é um estúdio, pelo jeito, né? Foi ali que foi gravado tudo. Você teve o quê? Um dia com ele? Foi mais ou menos isso? Isso, a gente passou a noite ali com ele, né? Tipo, eu fiquei a noite inteira ali com ele, né? Porque tinha mais pessoas que iam gravar com ele, não foi só eu que gravei, né? Então, o cara realmente ele era assim, cara, ele era muito atarefado, assim, tinha muita coisa. Quando eu gravei com ele, acho que tinha, se eu não me engano, tinha 5 pessoas que estavam esperando, assim, para gravar com ele, né? Uma que ele só ia colocar o vídeo, aí tinha umas outras menininhas que estavam lá também, tinha outro cantor lá também que estava esperando para gravar com ele. Então ele era bem corrido, não deu muito tempo assim de eu ter aquela, mas nós tivemos a intimidade de poder conversar, ficar meio só, sabe? E aí eu fui falando para ele, eu falei: rapaz, ó, você me tirou da depressão, cara, você não faz ideia, você vem me curando, cara, com esse álbum, com a pessoa que você é, esse ser humano simples, que realmente acredita em Deus, né? E tipo, eu era de uma religião, ele era da igreja católica, devoto, né? E a gente tem que respeitar o que as outras pessoas acreditam também, né, Paulo? Cada um tem a sua religião. Claro. Aham. Então, eu comecei a ver, conhecer o mundo através disso, Paulo. Tipo assim, o João, ele me mostrou que a fé dele era muito linda também. Não era só a minha verdadeira, né? Que nem eu falo, não, a minha é a única verdadeira na face da terra.
Tá, mas daí a dele não é nada, né? O coração que ele tem não é nada. Como é que eu vou julgar esse mundo assim? E lá na igreja, as pessoas julgam. Se você convidar elas para ir numa igreja católica, elas nunca vão ir. Elas nunca vão ir numa igreja católica, porque o orgulho é demais. Elas não vão numa igreja adventista, elas não vão nem porque a única igreja é a igreja mórmon. Então, para mim, isso foi uma seita de controle mental, sabe? Agora eu voltei de novo na religião. Então Tá comecei mesclado, assim, ó, fica Paulo. tranquilo que a gente Aham. vê que uma ponte sempre É, tá com a outra. então eu balançava muito, sabe, rapaz? Mas e agora, cara? E o que que vai ser da minha vida daqui para cá? O João Por exemplo, Carreiro falava, e aí? ajudou a revelar o talento que você tem, né? Eu Ele escondia, motivou exato. Acho que você. eu escondia. Porque nem É. eu sabia, sabia. Eu falei, Aham. cara, mas você canta faz quanto tempo? Aí comecei a cantar no lugar. Cara, nunca cantei na vida, tá brincando. Nunca cantei na vida, cara. Nunca peguei viola para tocar em show, por exemplo. E aí eu vi que eu enterrava aquele talento, Paulo, sabe? Falei, cara, a igreja eu poderia tocar? Não posso. Eu não posso, porque eles vão me julgar. Né? Tipo, vai cantar uma música que talvez tenha uma outra mensagem ali, talvez de bebida, vamos dizer, né? Vou tomar uma, duas, três, um, dois, três, quatro copos, já virei, todos de uma vez. Aí você lá dentro da igreja, né? E o professor do seminário de jovens, como é que eu ia cantar isso? Então, o que que eu pensei, Paulo? Cara, exemplo. Eu só tenho que ser para meus filhos e para minha mulher e só, cara. Eu não tenho que ser professor coisíssima nenhuma de jovens, cara. Não quero que. O exemplo que vocês. Eu ainda falei para sigam a Jesus Cristo. Eu estou saindo, vocês sigam a Jesus Cristo, se é o que vocês querem ter algum exemplo. Eu não sou exemplo de nada, eu não quero ser. E nem quero ser. O único exemplo que eu quero ser é para os meus filhos, sabe, Paulo? Então eu digo assim, ó. ah, Isso me era uma cobrança demais, rapaz, sabe? Toda hora tinha que ajudar alguém, toda hora tinha. Rapaz, era bem assim, ó. Toda hora tinha um morrendo, por exemplo. Você não via alegria naquilo, é só problema, cara. Os mormons, assim, ó, problema em cima de problema. Domingo você ia lá para. Eu trabalhava pra caramba, sabe, Paulo? Eu era vendedor autônomo. Aí tinha carro, saía vender com meus vendedores na rua, né? Sempre fui autônomo, né? Por causa da minha família. Aí chegava no domingo, você queria, pô, vou ouvir uma palavra de conforto. Cara, era aqui. Ou era levar membro não sei para onde, É. ou ajudar um que estava com o casamento lascado, ou o irmão que estava passando necessidade. Chegava para visitar o irmão naquelas mestre familiar, né? Como é que fala? Tava É. morrendo. Eu falei, rapaz, então morre logo. Não vou dizer assim, sabe? Mas, cara, meu Deus do céu, cara. É. Não vi alegria, Paulo, só tristeza, cara. Eu falei, mas, cara, mas onde é que vocês servem? O que que vocês servem, cara? Porque eu não consigo acreditar. Eu trabalho, eu quero ver alegria na minha vida, mas vocês, cara, é só tristeza, cara. É só coisa ruim, é só pepino para resolver, cara. Isso me trouxe a depressão, Paulo. Falei, não, não quero Não mais. tinha um tempo E para assim, você e ó, para sua família, né? E para não. aflorar o seu talento, que É, graças a Deus porque é aflorou. legal, você está falando depois da história que você já emendou com o João Carreiro, que é É, um outro mundo, já é um outro é, astral, você já está chegando ali com novas possibilidades, né? Eu falava sempre lá naquele podcast que você ouvia, né? Que é só pular um murinho, que você tem um campo florido ali. é. Você fez E isso, cara. fez isso. E deixa eu perguntar. Aí o João Carreiro te deu aquele conselho, deve ter, em algum momento ele deve ter falado para você, cara, segue nisso aí e tal, porque vai dar certo. Aham, tem Acho talento. que teve uma frase dele ali que te motiva até hoje, que as músicas que você já gravou, motivou você alguma coisa ali que ele falou, não foi? Conta aí. Então, rapaz, aí no início, né, Paulo? Tipo assim, as pessoas, não vou dizer que eu não imitava ele, eu, pela voz ser semelhante, se você for ver assim, há uma semelhança. Mas ninguém é igual a ninguém, né? Ele tem o jeito dele, tem o meu. Aí eu falei para ele, rapaz, a pessoa disse que eu imito muito você, mas você é minha referência. Falei para ele, né? Aí ele falou um palavrão, cara, sabe de uma coisa? A palavra é F. Não vou falar aqui no canal. Dane-se, dane-se então. Dane-se os outros, cara. Siga o caminho do seu coração. Escreve moda, se aperfeiçoa na viola, escreve moda, faça suas composições. Se eu tô te influenciando, rapaz, segue o seu coração. Porque eu vejo assim, cara, ele era um cara muito humano, sabe, Paulo? Hoje, assim, ó, dessa violeirada toda, cara, eu admiro, tem violeiro. Mas ser humano com alma, cara, aquele cara foi único. Ele partiu, né? Ele partiu. Então, assim, ó.
não era por dinheiro, cara, não era por status. Ele era o cara, velho, sabe? Eu admirava ele pela humildade, simplicidade do coração dele, sabe? Um cara assim, ó, que ele queria realmente ajudar artistas independentes, não era aquela estrelismo. Quando eu cheguei lá, rapaz, ele estava sentado num murinho, assim, eu falei, cara, ele falei, é você mesmo, João? Ele, ô, mano, velho, é eu, barbudo, assim, sabe? Cara, dei um abraço nele, eu falei, cara, você é um ser humano fantástico, não é nem pela tua música, assim, ó, mas pela pessoa que você é. Eu gosto de olhar muito isso, assim, nos olhos, sabe, Paulo? E mesma coisa com você, meu amigo, eu não o conheço, né, pessoalmente, mas, cara, eu sempre, quando eu ia dormir, Paulo, a minha mulher já se falava, de novo, Mormon uma obra, eu botava no meu travesseiro ali, e todas as noites eu ficava escutando Mormon uma ova, cara. E isso foi a minha terapia, Paulo. Você, com a sua mensagem, eu não ia conseguir sair da igreja se não fosse você ou a Vânia. Eu ia permanecer. E eu comecei a ver, nossa, cara, cada história maravilhosa, você contava. Você não tinha nenhum assunto, você elaborava na hora, né? Meio assim, que nem aqueles repentistas, assim, né? Vai sair agora o improviso, quando eu ver, aí, cara, eu ficava imaginando aquilo ali, né? Então, tudo isso, cara, essa foi a minha terapia, Paulo. Canal Mormon Uma Ova. Você me ajudou pra caramba, cara, sabe? Você, assim, eu sou grato por isso, por Deus colocar essas pessoas na minha vida, né? E ver que o mundo aqui fora é maravilhoso. Falando agora para quem está entrando numa igreja, pessoal, tenham cuidado, sabe? É, confiem desconfiando, não sei dizer assim, ó, mas se vocês querem buscar Jesus Cristo, cara, busquem Jesus Cristo. Não busquem líderes, não busquem os profetas lá. Por exemplo, Paulo, assim, agora só eu falei para você que eu gostaria de ter uma entrevista, né? Por exemplo, com Ulisses Soares ou com qualquer 12 apóstolos daqueles, cara. A única palavra que eu queria dizer para eles assim, ó, cara, nunca vos conheci, amigos, nunca, nunca, nunca. Vocês são traidores, cara, do universo, assim, ó. O que vocês fizeram, assim, ó, para mim, para tantas pessoas, cara. Paulo, assim, ó, sei. É a única palavra que eu tenho, assim, se eu fosse olhar no olho deles, por exemplo, principalmente do brasileiro, Ulisses Soares. Nunca vos conheci, cara. É. Porque esses caras ganham milhões, 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 milhões. Vivem uma vida. Olha, tinha que botar eles, esses 12, no lugar dos missionários, Paulo. Aqueles veinhos ali, né? Bota eles no lugar dos missionários, andar em favela, passar frio, passar fome. Bota eles lá, não dá não, nenhuma água para eles, para ver se eles vão servir a esse evangelho. Cara, isso é revoltoso. Às vezes eu me revolto com isso. Isso me deixa muita cicatriz. Né? Mas como você via puxado assim, chega a ser assim, cara, desumano, cara. Os missionários são coisa desumana, cara, que eles vivem. Agora que tem o celularzinho ali, que eles ainda podem falar com o pai e com a mãe, mas antigamente, ó, É. não podia nem ter contato com pai e mãe, cara. Ah, vai longe, sabe, Paulo? Mas Não, não, é legal pode. você ter esse. Fica tranquilo, porque essas pontes vão aparecer porque é a sua história. Fica tranquilo. Só que aí que eu queria, nesses momentos finais aqui do podcast, que você falasse assim, qual é o futuro do Filho do Goiás? Porque a gente tem, você tem composições que já estão no Spotify. Sim, Spotify. A Bia Eu tava vindo, sigo você no Spotify. olha lá, seguidora do Eu Spotify. sigo. Sigo também nas redes sociais também. Qual que é o futuro do Filho do Goiás? Qual que é o caminho? Você saiu numa turnê aí, né? Conta nesse finalzinho assim, para mim, como que tá o Filho do Goiás na música e no mundo da música aí. Conta pra gente. Então, agora vamos falar do filho do Goiás, então. Rapaz, é tudo novo, sabe, Paulo? É tudo, cara, que eu não acredito. Por exemplo, né? Eu falei para você, cara, eu atravessei o Brasil já, como filho do Goiás, né? Então, já fui na festa de peão de Barretos, que é gigante, cara. Lá tem muito violeiro. Pude aprender, já fui em encontro de violeiros em Brotas, já estive em Penápolis, São Paulo. Não sei se é perto da sua região também. Acho que é longe, né, Um pra pouco caramba longe, é um aí. pouco longe. Então, cara, eu não acredito, às vezes, que eu sou o filho do Goiás, que eu subo no palco, que eu tô ali com aquela galera assim pra cima, cantando junto comigo. Eu olho assim, é totalmente diferente, mas é algo maravilhoso, né? O filho do Goiás, ele continua acreditando em Jesus Cristo. Ele tem muita gratidão a Deus, porém não à religião. Essas pessoas, quando for ver aí,
mas ainda continuo tendo a minha crença em Jesus Cristo. Eu acho que Ele é o centro do meu caminho. E eu tenho muita alegria no meu coração, cara. Hoje eu saí um fardo, né? Da minha vida, assim. Eu saí um peso, deixando a religião de lado e sendo o filho do Goiás. Continuo sendo prestativo para minha família. Sou um bom filho, sou um bom pai. Não posso me elogiar assim também, mas digo assim, ó, continuo sendo o mesmo, sabe? Mas assim, sendo músico, a música me trouxe muita alegria, cara. E eu digo assim, a viola me deu asas e eu só queria voar. É. Show de bola. Você descobriu Filho do quem Goiás tá você aqui, ó, é. cara, ó. Aham. Ó. É, aí, ó. Isso aí. Pô, agora ficou legal. Não, Ficou agora, legal. agora completou o filho do É, Goiás. gostei da Ô, frase. ô, Tiago, vamos lá. Então, para as pessoas te encontrarem, para ouvir agora artisticamente, vão no Spotify, tem no YouTube, tem. Hoje em dia não fala mais álbum, né? Imagina falar se gravar CD, acho que nem existe mais isso. Mas hoje te encontram no Spotify, é isso? Tem no Seu, Spotify, seu tem no álbum? YouTube, Exatamente, é Instagram Spotify, também. YouTube, as plataformas aí, Instagram, né, que o pessoal tá mais ligado também, né? Tem Facebook, já é mais antigo, mas também tá tudo ali. Se quiserem entrar em contato para shows também. Cara, um trabalho bem bacana, sabe? Eu acho que assim tá uma coisa bem bacana. Continuo dando seguimento no que o João fez, né? Voltado para o estilo caipira. Não quero me vender assim. Sei que a gente entrou na modernidade, né? A gente tá num mundo assim, cara, doido, né? Cada dia moderniza mais, mas o estilão, o jeito de falar é mais voltado pro caipira, né? Para as modas mais raiz, assim. E esse é o estilo que eu quero defender nesse mundo moderno. Inclusive, é aquela música que eu cantei com o João, Jeito Matuto. É. Nesse mundo tão moderno, eu saio na contramão. Desculpa o jeito matuto, mas esse é meu coração. Até dói, até dói no É. peito. Legal demais, cara. Aham. Pô, que legal. Tiago, a gente está chegando no finalzinho, tá? Com certeza, e você pode anotar na sua mente aí, se você, para não esquecer. Vamos trazer você de volta Sim. para atualizar como é que tá o Filho do Goiás daqui um tempo. Não vai demorar muito, tá? Então, já que publicamente estamos te convidando para um novo bate-papo daqui um tempo. Já aceita, né? Com certeza. E eu que agradeço de vocês lembrarem de mim. Fico muito feliz, Paulo e Bia. A gente vê que vocês são um casal muito especial, né? Fico feliz mesmo, de coração, por lembrar, né? Que é tanta gente que vai passando, né? Na nossa vida que a gente vai esquecendo. Então, para mim é uma grande oportunidade de falar um pouco da minha história e poder ajudar outras pessoas, né? Mas sempre eu também falo, vão por si mesmo, né? Não pega meu conselho, mas eu estou querendo ajudar. Mais pesquisa, né? Estudem, corram atrás, vejam se aquilo ali tem uma base ou não. Mas sempre, eu digo assim, ó, informação, conhecimento, assim, é a coisa melhor que a gente pode ter. A gente não pode se deixar levado que nem eu uma vida toda, tipo, 30, é uma vida, a gente só tem essa vida, sabe? Então eu digo assim, a gente não se deixem levar, sabe? Não sendo você, eu já não estava sendo mais eu. Então hoje eu sou eu, de chapéu é o que eu gosto, né? Sou eu mesmo, Paulo. Eu falo que assim, é do meu coração. Hoje eu consigo ser eu, Thiago e filho do Goiás, não aquele cara bitolado, cheio de problema numa igreja, cheio de, sabe, de traumas, cheio de depressão. Não, hoje eu sou um cara realmente feliz, de coração aberto, para ajudar as outras pessoas. E Com obrigado a vocês aí certeza, por. com certeza você vai ajudar muita gente, viu, Thiago? E também você já está dando alegria para muita gente compartilhando o seu talento, o seu dom que Deus lhe deu, assim, de forma nata, né? É seu mesmo. Ah, que legal. Foi Aham, bem descoberto isso aí, um bem que você fez para a cultura aí da moda com de viola, né? certeza. Então tá bom, na verdade, obrigado, cara, por ter aceitado realmente esse bate-papo. Vai voltar mesmo, como eu falei, espero que aceite daqui para frente. Mas aí uma coisa eu te falo: vida longa ao filho do Goiás, tá bom? Que você possa ter sucesso na sua Obrigado. carreira. A gente está acompanhando. Tá? A gente viu todas as suas gravações, a gente acompanha. A Bia tem você lá no Spotify, né? Você até adicionou ele lá na playlist, aquelas Tem, coisas todas lá tem. que eu não manjo muito. Mas eu te acompanho, cara. E obrigado por ter me acompanhado lá de trás, desde aquele outro podcast que eu tinha falando de religião. E agora você está aqui falando com a gente, né? E posso te falar assim, pô, meu amigo. Obrigado por ser meu amigo aí, amigo da Bia.
Eu que agradeço, eu agradeço os ouvintes, né? O podcast Mogi Guaçu do Futuro. Muito obrigado que você continua levando essa informação adiante, Paulo, e com certeza vai ajudar muitas pessoas. Às vezes a gente acha que não, cara, mas olha só, você aí mais para cima, você me ajudou aqui que eu tô no Rio Grande do Sul, cara. Então, eu falei, eu tenho muita gratidão a você por essa ajuda. Se não fosse você e o seu canal, jamais eu iria descobrir. Eu ia ficar lá fechado, não ia nem ser, talvez, o filho do Goiás, né, que nem eu digo, não ia ter essa visão, né, que tudo se fechou. Então, eu peço que Deus abençoe a união de vocês e o trabalho de vocês, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho. Tá, nós que Nós que agradecemos. Então tá bom. agradecemos. Então obrigado, Bia, por estar aqui comigo. Obrigado a Obrigada. todo mundo. Obrigada, viu, Tiago? Tá. E fazendo o nosso Agradeço. encerramento aqui. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.